Você, torcedor do CSA, percebeu, sentiu que a classificação azulina tem o dedo do Moacir Júnior? Eu diria que por 3 aspectos importantes para a gente analisar. Primeiro, a escalação que ele escolhe para fazer o confronto. Segundo ponto, o intervalo do jogo em que, sem mudar peças, o CSA muda de atitude e vem para o segundo tempo para ganhar o jogo. E, por fim, as mudanças feitas no segundo tempo, com destaque para a mudança do Ronaldo Mendes. Começando pela escalação, eu diria, e as pessoas que acompanham o trabalho aqui e que me ouvem opinar ou acompanham rede social, era uma ideia de um CSA que tivesse a melhor memória como time que ele já tivesse apresentado. E essa melhor memória é uma memória de utilizar um falso 9 e ter muita intensidade. E o Moacir entendeu desta forma, com o adendo daquilo que ele estuda da equipe do Lagarto. É um time que tem 3 jogadores no meio-campo que são jogadores de muito dinamismo, com destaque para o Bruninho, que é um jogador de movimentação, de inteligência, de capacidade tanto de defender como de atacar, um meio-campista moderno. E aí o CSA meio que deu uma espelhada nesse sentido, tendo Camacho, Cailan e Fabrício Bigode. E qual era a outra opção que ele tinha para o jogo, por exemplo? Era retirar o Fabrício Bigode e ter o Lucas Lima no ataque, praticamente jogando com um centroavante mais de área e um segundo atacante de movimentação, que seria o Matheus Melo. E ele optou, no meu modo de entender, pela escolha certa, que foi a do Fabrício Bigode, que fez um grande jogo taticamente no primeiro tempo. Ele é o cara da infiltração, o cara de finalizar de dentro da área, o cara de pisar na área, de muitas vezes fazer a função de dar amplitude para o campo, atacando ali o espaço esquerdo da defensiva do Betim. Então, foi um time que mostrou o entendimento que o técnico teve, foi o entendimento necessário para iniciar o jogo. Durante o jogo, há uma observação a ser feita. O CSA tem volume, criação, mas a escolha final do CSA acaba sendo algo que não combinava com aquilo que o CSA tinha proposto. E por que eu digo isso? Porque você assistindo o jogo, e você que estava no estádio, e revendo depois os melhores momentos, ou depois revendo o jogo inteiro, você observa quanto o CSA fez de cruzamentos na área. E depois a gente vai entender, vai perceber
que o CSA teve volume, teve posse de bola, mas não teve efetividade. Basicamente, foram 2 chances que o CSA teve no primeiro tempo. E ainda, por exemplo, um gol anulado, que na minha visão, um gol corretamente anulado, um pênalti não existente para o CSA, o Fabrício Bigode se joga, se projeta ao ter o contato com o jogador do Lagarto, e para sorte do CSA, um pênalti claro para o Lagarto que o árbitro não deu. E aí não é porque a gente está em Alagoas que a gente não vai fazer essa avaliação. O CSA não tem nada a ver com isso. Mas o Lagarto foi prejudicado. A bola, ainda no primeiro tempo, 0-0, foi pênalti. E o Wolfkoff, que é o Paulo Wolfkoff, lá do Mato Grosso do Sul, fez até o gesto assim de estava abaixado, agachado, como se estivesse vendo o jogo, e deu a sequência. Entendeu que não foi pênalti. A impressão, na hora do lance, e depois ver o replay no lance, me deixou a clara ideia de que foi pênalti não marcado para o Lagarto. Dito isso, o CSA, que não funcionou de forma efetiva no primeiro tempo, desceu para o intervalo com alguns até vaiando. E o Moacir cita isso na entrevista. Né? Até brinca, diz: quando eu não sou xingado, quando eu não sou vaiado, tem alguma coisa errada. Eu chego em casa, não consigo nem dormir, porque eu digo, pô, tem alguma coisa errada. Os caras não xingaram, não reclamaram, não chamaram de burro, enfim. Mas veja, nessas condições, qual era a lógica para você fazer? O técnico normalmente está jogando em casa com o torcedor, vem para um segundo, desce para o segundo tempo num 0-0 e ele precisava ganhar o jogo. A tendência dele era meter uma porrada de modificações. E não foi isso que ele fez. Ao invés das modificações, ele confiou naquela estratégia que ele tinha, mas mudou o comportamento. De o CSA ser um time que usava muito a bola cruzada na área e que consagrou os zagueiros no primeiro tempo, ele trocou as bolas alçadas por velocidade, por intensidade, por marcação mais agressiva. E aí não demorou muito, já com 10 minutos de jogo, o CSA abria o marcador. O Camacho faz a primeira intervenção para uma marcação. O Rian faz a ligação para o Matheus Melo. E aí vem o detalhe: o Matheus segura o tranco com a zaga, inclusive com o Davi, que é um zagueiro pesado, um zagueiro qualificado dentro desse time do Lagarto. E aí o goleiro sai, o Matheus Brandão, para fazer o abafa, e aí vem a felicidade do Bruno, do Matheus Melo, porque ele dá um toquinho com a ponta da chuteira que tira por completo o goleiro do lance. E aí o CSA abriu o marcador por 1-0. Mas ele insistiu nesse tipo de jogada, continuava com a marcação
muito forte, agredindo o homem da bola, e vem o segundo gol, já com o Camacho fazendo a função de quase um ponta, né, atacando espaço ali pelo lado, fazendo um cruzamento perfeito, e o Rian Santana entra com bola e tudo ali para fazer o 2-0. CSA ainda teve mais chances, e à medida que o jogo foi desenvolvendo, o Moacir fez algumas mudanças, sendo a principal delas a troca, eh, trazendo para o jogo o Ronaldo Mendes. E o Ronaldo tem jogado muita bola. No jogo lá em Jequié, ele fez uma baita de uma partida, fez gol e tudo mais. Lá em Lagarto, é ele que comanda, um momento até um pouquinho melhor do CSA no segundo tempo. E ontem ele entrou com o cão, né, como a gente diz. Entrou muito bem na partida, né, dar amplitude, força, quebrar a linha de marcação, finalizar, dar passes, enfim. Acho que o CSA tem um 12º jogador, e esse jogador é o Ronaldo. Ele pode, ser essa peça para um começo de segundo tempo, quando você precisar de manter intensidade, eh, ter a bola qualificada no terço final, ter uma boa finalização também. Então, acho que juntando tudo isso, o CSA teve um bom jogo, um ótimo comportamento e uma classificação merecida. Eu vou, em outro momento, não hoje, discutir sobre presença de público no estádio Rei Pelé, mas acho também que, com essa classificação que o CSA conseguiu, a não ser que ocorra uma tragédia em Betim, do CSA tomar uma goleada no primeiro jogo, mas acho que nós teremos no estádio Rei Pelé um público bem maior do que o de ontem, aí já no segundo mata-mata. E é o torcedor abraçando mais, confiando mais, entendendo mais aquilo que o CSA fez. E olhe, às vezes a gente trata de alguns assuntos e tem torcedor que fica chateado, mas o CSA foi primeiro colocado, não perde, só teve uma derrota. Ontem o Moacir citou algo que a gente conversava aqui na entrevista, dizendo: torcedor agora está igual, né? São 3 empates e 3 vitórias. O CSA está invicto em casa. Mas os 3 empates também traziam uma desconfiança do torcedor. Então, quando o CSA ganha bem, convence, é possível que no jogo contra o Betim o CSA tenha o maior público dele nesta Série C, nessa Série D do Campeonato Brasileiro, porque, repito, o maior público é algo em torno de 6.000 e poucos pagantes contra o Asa na primeira fase da competição. Agora é estudar o adversário, qualificar esse estudo, e Moacir, comissão técnica, tem capacidade para desenvolver isso. Ele até cita modo, um modelo ABC, que ele ia para o confronto fora de casa e voltava vivo, buscava um empate e decidia em casa. Então, na projeção, o CSA já faz
fez o primeiro mata-mata aqui, fará o segundo mata-mata aqui, e independente do adversário, porque a pontuação dos outros adversários não atinge a pontuação do CSA, então, até para o terceiro mata-mata, o CSA ainda fará o segundo jogo em Maceió. Se ele passar pelo Betim, o jogo que vem, o confronto que virá, será também um confronto, sendo o segundo jogo em Maceió.